Para mediar os trabalhos desse painel, nós convidamos o advogado e diretor-geral da ESA Pernambuco, Dr. Carlos Neves Filho. Como palestrantes, os convidados são o Procurador Regional da República no Distrito Federal e autor de vários livros de direito eleitoral, Dr. José Jairo Gomes. Também, na qualidade de palestrante, nós convidamos a advogada e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Luciana Lócio. E como debatedores, os convidados são a advogada, secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, doutora Diana Câmara. Próximo convidado é o desembargador substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e conselheiro seccional da OAB Pernambuco, doutor Delmiro Campos Neto. E, completando esta digna mesa, convidamos o advogado, conselheiro seccional da OAB Pernambuco e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Pernambuco, doutor Marcelo Kumaru. Composto, então, o nosso painel, a palavra está com a presidência para a condução dos trabalhos. Oi. Boa tarde a todos, advogados, advogadas, por favor, Rogério. Advogados, advogadas, estudantes de direito. Eu queria, antes de começar esse painel sobre direito eleitoral e participação política, agradecer o empenho da OAB de Caruaru na pessoa de Felipe, o presidente, Felipe Sampaio, querido amigo, que nos recebeu tão bem aqui nessa cidade. Queria também agradecer o empenho das pessoas que fazem esse evento acontecer. São os funcionários, a equipe de trabalho, todos aqueles que se envolvem de alguma forma para que isso dê certo. Eu queria pedir a vocês, se fosse possível, uma salva de palmas para todos que estão nos bastidores agora desse congresso, trabalhando para que isso aqui aconteça. Pessoal, teremos um debate agora sobre não uma reforma política como um todo, mais do que isso, até porque as mudanças na legislação eleitoral já foram implementadas recentemente. E quase nada mudou, a não ser a questão dos recursos públicos destinados às campanhas. Mas diante de tantos temas que foram debatidos aqui hoje, como reforma trabalhista agora, nesse momento, direito previdenciário pela manhã, teremos hoje algo importante, que é justamente o sistema de transição entre a nossa vontade e a escolha do nosso representante. Precisamos entender melhor que sistema é esse, que nós elegemos representantes e que implementam reformas que muitas vezes nós discordamos. Não nos vemos representados, mais das vezes, num Congresso Nacional formado por homens, brancos, empresários. Está dito aqui que a reforma trabalhista foi feita a essas mãos. E por que assim não discutir como nós escolhemos esse Congresso Nacional? É isso que estamos aqui a fazer, discutir direito eleitoral, participação política, faz com que a gente tenha aqui hoje a ex-ministra Luciana Lócio, uma quase pernambucana de sangue, né, Luciana? De família Lócio, aqui bem representada por Augusto Lócio, aqui também presente. A ex-ministra Luciana Lócio vai ter uma fala importante aqui para a gente sobre a participação política, em especial das mulheres. O querido amigo, professor, que aqui veio me socorrer, participar desse evento, vai num bate e volta, chegando hoje, voltando já amanhã para o Distrito Federal, para Brasília, o professor Zé Jairo Gomes, que todos sabem, quem gosta de direito eleitoral, tenho certeza que já leu um livro dele. Não há como não ter lido um livro de Zé Jairo, quem é especialista em direito eleitoral. Não tem como, Cagé. O maior escritor de direito eleitoral que nós temos está aqui presente hoje para debater com vocês sobre sistemas eleitorais, participação política. E não menos dois grandes palestrantes de fora, nós temos aqui dois pernambucanos que estão hoje representando tanto
o Tribunal Regional Eleitoral, no caso, Delmiro Campos, uma figura que tem uma participação importante como diretor da Escola Judicial do TRE, é o advogado que representa a categoria dentro do TRE e ainda assim ajuda a academia do direito eleitoral a se desenvolver. E é fundador junto comigo e a amiga Diana Câmara na ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Uma academia que junta mais de 100 pessoas de eleitoralistas espalhados por 27 estados do país. Diana Câmara, secretária-geral do Conselho Federal na Comissão de Direito Eleitoral. Eu já fui dessa comissão na gestão passada do Marco Vinícius, eu era vice-presidente dessa comissão, é uma comissão que é escutada nas transformações em que o Congresso Nacional faz, a OAB está junto, acompanhando essas modificações para que eles não façam reformas para eles mesmos. Então, diante desse quadro, não podia faltar alguém de Caruaru, e aqui muito bem representado, nosso querido amigo Marcelo Kumaru, um advogado brilhante, um dos grandes advogados aqui de Caruaru, e não só de Caruaru, de Pernambuco, um eleitoralista de mão cheia, é da Comissão de Direito Eleitoral, conselheiro estadual da OAB. Então, diante desses grandes nomes, eu chamo primeiramente a ex-ministra Luciana Lócio para que ela possa fazer uso da palavra e abrilhantar esse evento que já está tão exitoso. Luciana, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento esta seleta mesa, pessoa inicialmente do nosso presidente, Carlinhos Neves, grande advogado, eleitoralista, maior ainda colega e amigo de toda essa família do direito eleitoral, meu eterno professor José Jairo Gomes. Não é apenas um livro, aqueles amantes do direito eleitoral certamente não leram apenas um, mas todas as suas edições, porque a cada 2 anos nós temos as famosas mini-reformas eleitorais. O professor José Jairo atualiza a sua obra de forma exemplar, como não poderia deixar de ser, e nós renovamos, então, compramos sempre a nova edição. Já estou na expectativa da edição para o ano que vem. Espero que já esteja atualizando aí a tempo. A nossa querida doutora Diana Câmara também, grande advogada eleitoralista. Delmiro Campos, agora também integrando o Tribunal Regional Eleitoral, para a nossa honra, e o doutor Marcelo Kumaru, que eu tenho a alegria de conhecer aqui hoje. Boa tarde, então, a todos e a todas. E eu lamento apenas nós não estarmos numa mesa paritária, mas essa não é culpa do organizador, porque eu sei que a doutora Margarete Coelho era para estar aqui hoje, mas, lamentavelmente, por uma razão de força maior, não pôde estar. Do contrário, nós teríamos aqui 3 homens e 3 mulheres participando deste debate, algo que é muito importante. Como nós temos aqui seremos muitos os palestrantes, eu gostaria de trazer à reflexão de todos um tema que me é muito caro, sobre o qual eu tenho falado muito, que é justamente sobre a participação feminina na política. E eu acho que, antes de mais nada, quando nós nos deparamos com este tema, eu costumo justamente provocar e trazer à reflexão de todos algo que é absolutamente fundamental para qualquer Estado democrático que pretenda ser de direito. Nós temos hoje no Brasil um eleitorado majoritariamente feminino. As mulheres representam 52% do eleitorado nacional. A mulher é maioria em todos os estados da federação. Nas últimas eleições de 2016, portanto, as mulheres já atingiram a maioria em todos os estados da federação. E aqui fica a pergunta, a provocação. Como será, portanto, a representação dessas eleitoras nos cargos eletivos, tanto no legislativo como no executivo, nos 3 níveis da federação: municipal, estadual e federal? E para nossa triste constatação, o Brasil possui uma representação feminina
muito, mas muito baixa. Eu acredito que a maioria de vocês não tem noção que o Brasil, por exemplo, possui apenas 10% de representação feminina. Quando, olhando para o eleitorado nacional, nós temos mais de 50%, ou seja, nós já alcançamos 52%, para ser preciso, 52,13% do eleitorado. E por que será, então, que nós temos essa diferença tão drástica? Onde está se perdendo essa conexão entre o eleitorado e aquele que eu escolhi para me representar nos cargos políticos eleitorais? Será que nós estamos aqui a reclamar de algo que é natural, é assim no mundo inteiro? Ou o Brasil possui e vive uma situação realmente diferenciada? Lamentavelmente, o Brasil vive uma situação muito diferente da grande maioria das democracias no mundo. Vejamos, por exemplo, que na América Latina, o Brasil, que é um país de referência, para não dizer o maior país, ele é o país que possui a menor representação feminina no que toca aos cargos políticos eleitorais. Ou seja, nós perdemos para todos os países da América Latina. Veja, por exemplo, agora em agosto, participei de um evento na Argentina, em Buenos Aires. Lá, eles estão discutindo leis que tragam a paridade de gênero e a alternabilidade, porque lá o sistema político eleitoral é de listas fechadas, pelo menos na província de Buenos Aires, porque a Argentina, como os Estados Unidos, cada província, ou seja, cada estado membro, pode legislar sobre o direito eleitoral. E este evento, que era um evento nacional de ciências políticas, participei de uma mesa, tive a honra de participar da mesa com um senador da República, porque lá também as províncias elas são bicamerais, tanto deputados como senadores. Portanto, este senador, ele era o relator do projeto que acabara de ser aprovado e instituía a paridade de gênero na província de Buenos Aires. Voltei agora da Colômbia. Eu fui presidente da Associação das Magistradas Eleitorais das Américas, do ano passado até agora, há 2 semanas atrás, quando, no nosso primeiro encontro realizado na Colômbia, eu passei a presidência para uma magistrada da Colômbia, e lá, da mesma forma, se discute a paridade de gênero. No Equador, na Bolívia, na Nicarágua, em inúmeros países da América, se discute hoje, no México, a paridade de gênero e a alternabilidade, ou seja, os partidos, ao registrarem as suas candidaturas, eles têm que registrar um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, porque nós estamos a tratar aqui nesses casos de listas fechadas. E quando nós temos os registros das candidaturas para os cargos majoritários, da mesma forma, se o cabeça de chapa for homem, o vice tem que ser mulher. E o contrário também é verdade. Se a cabeça de chapa for uma mulher, o vice daquela chapa para um cargo majoritário deverá ser um homem. Portanto, este debate, eu compreendo que muitas vezes nós não nos despertamos para a questão de gênero, porque é cultural, porque nós vivemos e aceitamos essa realidade brasileira sem muito questionamento. Quais são os questionamentos hoje que se faz, que nós temos, que nós nos deparamos no que toca à representação feminina? É muito pouco. Eu indago a todos vocês que estão aqui. Pensem, puxem na memória. Como era a sua sala de aula na faculdade? Será que nós tínhamos apenas 10% de mulheres? Professor José Jairo, será que na sua sala de aula tem apenas 10% de mulheres ali? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Lembrem da sala, uma pós-graduação que você está fazendo, de um mestrado, de um doutorado. As mulheres não são 10%, muito pelo contrário. Elas são, no mínimo, a metade daí para mais. Porque as mulheres, elas estão buscando realmente se aprimorar, crescer profissionalmente, se afirmar no mercado de trabalho. Só que quando nós chegamos nos cargos políticos, elas não têm espaço.
Por que será? E há quem diga agora, nós acabamos de votar uma reforma eleitoral. E uma das propostas que estava a ser debatida no plenário da Câmara e do Senado era uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 134. E ela havia sido aprovada já no Senado em 2 turnos. E estava para apreciação da Câmara dos Deputados. E o que dizia essa PEC? Ela trazia uma reserva de cadeiras de quanto? De 10%. Trazia 12% para a legislatura seguinte, chegando até 16% na legislatura posterior. Vejam que absurdo. Nós estamos ainda a discutir e sem conseguir votar. Essa PEC não foi votada na Câmara dos Deputados. Nós estamos a discutir se é legítimo ou não impor uma reserva de vagas de 10% para as mulheres brasileiras no que toca aos cargos políticos eleitorais. Quando nós olhamos para o mundo, veja, eu acabei de dar inúmeros exemplos aqui da América Latina, do continente americano. O México, por exemplo, é um país de referência. Quando nós olhamos para recentes eleições, vamos olhar agora um pouco para o velho continente, para a Europa. França acabou de realizar eleições, foram realizadas eleições na França. E o que fez o presidente eleito, Macron, ao tomar posse? Nomeou seu secretariado. Como? 50% de homens e 50% de mulheres. Por que ele fez isso? Para dar um exemplo, porque a França agora também está votando, e já com aprovação em curso, de uma reserva de 50% da mesma forma para homens e para mulheres, uma reserva paritária de gênero. E o que fez o presidente eleito? Ao nomear o seu secretariado, deu exemplo. Ao nomear metade dos seus ministros de homens e de mulheres. Muito parecido com o que nós tivemos aqui no Brasil, não? Agora, neste recente governo. Acho que todos se recordam daquela foto emblemática que rodou o mundo. Eu faço parte de um grupo de magistradas eleitorais, embora não seja mais magistrada, mas ainda faço parte desse grupo, enfim, com operadoras do direito eleitoral do mundo inteiro. E essa foto, ela rodou o mundo. Ela não foi motivo de vergonha apenas para nós brasileiros aqui no Brasil. Esta foto rodou o mundo, causando a perplexidade das democracias mais avançadas, porque não é razoável imaginar, hoje, no século XXI, que num país que possui mais da metade do seu eleitorado de mulheres, um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, tem apenas 10% de mulheres no parlamento. E quando nós olhamos a posição do Brasil num ranking mundial, ora, será que o Brasil não está tão mal assim? Esqueçamos um pouquinho da nossa classificação e da nossa colocação aqui na América do Sul, ou até mesmo no continente americano. Como será que nós estamos no mundo? Bem, há um instituto chamado IPU, International Parliamentary Union, com sede na Suécia, e ele faz uma classificação, eu recomendo, vale a pena entrar na internet e fazer ali uma pesquisa de curiosidade, vocês irão se deparar com gratas surpresas. Pois bem, neste ranking, que ele classifica 193 democracias no mundo inteiro, o Brasil ocupa a 154ª colocação no mundo. Nós perdemos para países como a Arábia Saudita, que agora há pouco permitiu que as mulheres possam dirigir os seus próprios veículos. Vejam, a Arábia Saudita, que permitiu agora, saiu em todos os jornais, permitiu que as mulheres possam dirigir os seus carros, né? Lá, na Arábia Saudita, há mais mulheres eleitas, há mais mulheres no parlamento do que no Brasil. E por que será, então, que nós temos
essa grave crise de representação, porque a mulher ela é, portanto, uma maioria invisível, que não se faz representar. E aqui eu tenho algumas certezas. Primeiro, problemas culturais. Claro, nós vivemos numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, na qual a mulher ela não era... Ela é criada para conquistar o seu espaço, mas não incomodar. Ela fica ali dentro de casa, arcando com certas responsabilidades domésticas. Também ela deve ter o seu dinheiro, a sua remuneração, mas está de bom tamanho. Ela não precisa querer mais do que isso. E, por outro lado, nós temos, na legislação eleitoral brasileira, uma falsa premissa, uma falsa ideia de que a legislação busca incentivar a participação da mulher. Vejam só, nós temos 3 dispositivos que, basicamente, tentam preservar a participação da mulher na vida política eleitoral. E a primeira delas surge lá em 1996. Vejam, há mais de 20 anos, o Brasil inicialmente colocou, na época não tínhamos ainda a Lei 9.504, foi na Lei 9.100, de 1996, que se criou pela primeira vez a reserva de candidaturas. Os partidos políticos deveriam reservar ao menos 20% de vagas para o registro das candidaturas proporcionais, portanto, vereadores, deputados estaduais e federais, para as mulheres. No ano seguinte, 97, se cria a Lei das Eleições, a famosa Lei 9.504. E este percentual, então, ele passa para 30%. Muito bem. Então, a legislação brasileira passou a determinar, a anunciar para os partidos políticos que eles deveriam reservar pelo menos 30% das suas vagas para as mulheres. E quais eram os meios? Foi passando o tempo, e quais foram os meios que a legislação faculta aos partidos políticos e às coligações para que se possa conseguir este preenchimento de vagas? O partido político tem direito a um fundo partidário, algo que foi muito debatido agora com a criação do famoso fundão, né? Em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a doação de pessoas jurídicas. Nessa última mini-reforma, foi criado, então, um fundo especial de financiamento da democracia. Portanto, há um fundo público, é o dinheiro público. E o que a lei diz? Desse dinheiro público, que todos os partidos têm direito, e alguns têm direito a uma parcela maior em razão da representação que ele consegue auferir em cada eleição, este dinheiro, cada partido político deve reservar ao menos 5% deste dinheiro para suas candidatas mulheres. E, da mesma forma, os partidos políticos têm direito a um tempo de propaganda. Tinham direito, não tem mais. Essa é uma norma que sofreu uma alteração agora nessa mini-reforma. Os partidos tinham direito à propaganda política partidária, que era uma espécie de financiamento público também. E o que a lei determinava? Partidos políticos, deste tempo de propaganda partidária, vocês devem destinar pelo menos 10% para as candidatas mulheres. E eu costumo dizer que a conta não fecha. Você impõe uma meta de 30% de reserva de candidaturas, você dá 5% de dinheiro e 10% do tempo de propaganda, ou seja, 10% de visibilidade para que os partidos políticos abram as suas portas para as mulheres. E o que aconteceu? Já recebi aqui um sinal amarelo, um cartão amarelo, então eu vou tentar caminhar um pouquinho mais rápido aqui. Não por outra razão, nós nos deparamos nas últimas eleições de 2016, nas últimas eleições municipais, com essa famosa fraude eleitoral que está sendo amplamente debatida praticamente em todos os estados da federação, a qual certamente vocês já ouviram falar também, que são as candidatas laranja. Ora, como assim? Por que candidatas laranja? Explico.
partidos políticos tinham que destinar ao menos 30% de vagas para as mulheres. E o que eles faziam, então? Puxa vida, se eu não destinar esses 30%, o que vai acontecer? A sua chapa vai cair, ou seja, todos os seus candidatos, que serão registrados, o partido político terá indeferido o registro daqueles candidatos como um todo. Então, o que os partidos passaram a fazer? Se nós temos que registrar 30% de mulheres, vamos procurar aqui a Mariazinha, que é filha de algum amigo, ou uma outra que possa ser amiga de um correligionário, ou irmã de alguém, ou empregada de alguém, ou até mesmo alguma pessoa que não seja absolutamente nada, e que ela, muitas vezes, nós nos deparamos com casos que sequer a mulher sabia que era candidata. E o que aconteceu? Inúmeras candidatas com 0 votos. Não tiveram sequer o seu próprio voto. E você quer me dizer que esses partidos políticos estavam agindo de boa fé? Ora, o que vem a ser uma fraude? A fraude é a falsa representação da realidade. Portanto, os partidos políticos, ao registrarem essas candidatas, eles estavam falseando a realidade. Para quê? Para conseguir com que aquele seu candidato, que eles entendiam ter chances reais, ou que eles gostariam que fossem eleitos, pudessem ter o seu registro de candidatura deferido. Portanto, hoje, esta é uma grande celeuma na Justiça Eleitoral, e a primeira decisão das eleições de 2016, ao cassar a chapa inteira, foi do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O TRE de São Paulo cassou a chapa por completo, reconhecendo a fraude eleitoral nesses casos, quando a candidata, embora ela tenha assinado o seu registro de candidatura, ela não recebeu nenhum voto, ela não prestou contas, ela não demonstrou nenhum ato de propaganda. Portanto, aquela candidata, ela não era uma candidata de verdade, ela era uma candidata fictícia que estava ali apenas e tão somente para possibilitar a eleição de um correligionário daquele partido político. E eu costumo dizer que a Justiça Eleitoral ela tem um papel muito importante no que toca a essa virada de página da democracia brasileira. Porque não basta o legislador estabelecer as regras, fixar limites, por exemplo, como este limite de 30% de candidaturas. Se a Justiça Eleitoral, ao apreciar esses casos concretos, sempre achar uma brecha e ser benevolente e demasiadamente compreensiva com essas fraudes que os partidos políticos acabam por cometer. Se a Justiça Eleitoral não tiver uma postura muito firme, não decidir, buscando mostrar para o eleitor e para os partidos políticos que a lei é feita, de fato, para ser cumprida, e que a Justiça Eleitoral será firme ao impor até mesmo um caráter pedagógico, nós não iremos sair dessa triste realidade que hoje nós temos, que é de apenas 10% de mulheres no parlamento. Vejam que, no começo deste ano, eu deixei o TSE agora em maio, e me recordo que, no começo do ano, foram inúmeras as representações propostas pelo Ministério Público. Possivelmente, certamente, o professor José Jairo participou desses debates com seus colegas. O Ministério Público teve uma postura muito importante para contribuir com o amadurecimento do nosso regime democrático, porque o que faziam os partidos políticos, naquele tempo que a lei determinava aos partidos de reservar ao menos 10% do seu tempo de propaganda partidária para as mulheres? Vejam que 10% de 10 minutos é 1 minuto. É apenas 1 minuto. E o que os partidos faziam? Não, eles colocavam uma locutora mulher e falavam, não, eu estou observando, olha aí, veja, os 10% dos meus 10 minutos de propaganda, em 1 minuto e 5 segundos eu tinha uma mulher participando, veja só. O que mais que a Justiça Eleitoral pode querer de mim? Eu já coloquei uma mulher aí, então eu já dei visibilidade à causa feminina. Veja a que ponto chegamos. Eles não colocavam sequer filiadas ou
vereadoras, deputadas, senadoras, governadoras eleitas. Eles colocavam locutoras, apenas e tão somente locutoras, e ficavam batendo o pé para dizer que eles tinham cumprido esta determinação legal de dar visibilidade à mulher e buscar inserir a mulher no nosso sistema político-eleitoral. Teve uma decisão da Justiça Eleitoral também muito importante, que eu já cheguei aqui, eu estou com o tempo esgotado, mas só mais um minutinho, que eu acho que merece aqui, merece ser amplamente divulgada. Todos os partidos políticos, eles devem ter os seus diretórios constituídos no âmbito municipal, estadual e nacional. E enquanto esses diretórios não estão constituídos, e constituídos, eu digo, têm os seus dirigentes eleitos, eles podem ter uma comissão provisória, que, como o próprio nome diz, devem ser provisórias, para que eles possam se organizar, possam realizar as eleições para eleger os seus líderes partidários, os seus líderes locais, estaduais e nacionais. E o que acontece? Nós temos partidos políticos já formados e constituídos há mais de 10 anos, que não tinham, pasmem, senhoras e senhores, não tinham nenhum diretório constituído. Todos as suas representações, tanto municipais como estaduais, eram de comissões provisórias. E por que isso? Porque o partido político passa a ser uma pasta que o dono do partido carrega embaixo do braço, e se você não concorda com uma ideia ou com uma vontade dele, ele destitui aqueles líderes municipais ou estaduais numa canetada só. Já se nós tivermos diretórios regularmente constituídos e votados, aí a destituição fica mais difícil. E mais, a partir do momento que nós passarmos a impor um mínimo de democracia interna para dentro dos partidos, eu tenho absoluta convicção de que as mulheres irão conseguir ocupar este espaço de uma forma gradual, porque a mulher que está ali na ponta, ela é aquela líder comunitária, que está preocupada com a sua comunidade, com as crianças, se naquela região a escola está funcionando, o posto de saúde está caminhando bem também. Portanto, a partir do momento que os partidos se conscientizarem que a Justiça Eleitoral, a partir do momento que a Justiça Eleitoral passe a ser firme no cumprimento, na exigência de que os partidos não queiram democracia apenas da porta para fora, mas também implementem a democracia da porta para dentro, nós passaremos a ter uma nova realidade política eleitoral no Brasil. Portanto, trazendo aqui essas reflexões, ainda que de forma breve, mas que são extremamente importantes para que nós todos possamos, juntos, escrever um capítulo novo na história política e eleitoral do Brasil, na busca de uma representação igualitária e paritária. Eu agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, o convite que me foi feito pela OAB de Pernambuco. Muito obrigada. Agradecer à querida amiga Luciana Lócio, ex-ministra do TSE, pelas palavras. E é sempre importante a gente dizer, Luciana, que as mulheres não querem esse espaço à toa. Elas querem esse espaço porque é delas. Elas querem esse espaço porque, com a participação feminina, as mulheres conseguem fazer políticas públicas voltadas para as mulheres. E só assim a transformação virá. Não tenho dúvida nenhuma que, lógico, a gente ainda está a passos muito lentos para essa mudança. As políticas públicas não olham para as mulheres de forma geral. Está aí também o feminicídio, que vai ser discutido amanhã,
os crimes contra as mulheres e toda a pauta que é voltada, mais das vezes, para o interesse masculino. Então, em razão dessa sua fala, que é uma fala que eu sei que é dita em todo o mundo, você já teve a oportunidade de participar de diversos lugares, levando essa fala afirmativa da participação da mulher. Eu parabenizo pela sua atitude e seu gesto, que é reconhecido por todos. Mas queria emendar já, convidando o professor Zé Jairo Gomes. Eu ia fazer um registro, mas eu acho que ele acabou de sair. O querido amigo Valber Agra, que era uma das pessoas que estaria nesse painel, é um dos maiores juristas de Pernambuco e do Brasil, mas foi emprestado a outro painel, que é um painel em homenagem a Pinto Ferreira, que é o patrono, que é a homenagem que essa conferência faz. Valber Agra, recebo meus cumprimentos, apesar de achar que ele já tenha saído aqui. E falando de juristas, a gente tem que ter algo importante a se dizer. O direito eleitoral, durante muito tempo, foi o que o TSE disse que era. Isso é um grande problema. Um tribunal que dita as normas, aplica a sua jurisprudência e, inclusive, faz até doutrina. Era assim que estávamos alguns anos atrás. Em uma justiça, um direito, uma ciência do direito não evolui se não tivermos doutrinadores, se não tivermos pesquisadores, pessoas que possam dar consistência às palavras que carregam, às vezes, conteúdos vazios. Se a gente, na Justiça do Trabalho, chamar um recurso de revista de outro recurso, ele não vai mudar a sua conjuntura. Se você, no direito civil, chamar uso capião de outra coisa, ela não vai mudar a sua estrutura. Mas, no direito eleitoral, parece que assim faz o Supremo Tribunal Federal, fazem os tribunais superiores. Querem dizer que inelegibilidade não é sanção, querem dizer que uma coisa que sempre foi reconhecida passa a ser tratada de outra forma, como se a gente pudesse chamar um animal por outro e ele tratar chamar, por exemplo, um cachorro de cavalo e assim ele poder latir. Essa é a lógica que impera no Supremo Tribunal Federal. Se a inelegibilidade é uma sanção, ela não pode retroagir, mas o Supremo vai e muda uma interpretação consistente de muitos e muitos anos. Diante disso, só há uma solução: pesquisa, ciência, doutrina, e hoje aqui temos um dos maiores doutrinadores do direito eleitoral do Brasil, José Jairo Gomes. Por favor, José Jairo. Está ótimo, obrigado. Vamos ficar solto. Boa tarde a todos. Quero agradecer o meu prezado amigo Dr. Carlos Neves pelo convite, um pouco em cima da hora, mas de qualquer maneira um convite para estar aqui neste extraordinário evento da advocacia pernambucana. Quero também cumprimentar o professor Valber Agra, extraordinário jurista, constitucionalista. Quero também aproveitar a oportunidade e cumprimentar o desembargador aqui entre nós, na nossa mesa, e na pessoa do Dr. Carlos Neves, cumprimentar todos os demais integrantes, especialmente a nossa querida ministra Luciana Lócio, que apresentou um extraordinário painel da participação feminina na política e nas eleições. Eu confesso aos colegas que, não sendo nordestino, eu fiquei sem entender aquela provocação do Gustavo Cisneros, né? Vai dentro e tal. Fiquei sem entender. Depois eu quero que alguém me explique o que significa. Pode ser que eu esteja com a ideia errada sobre o que ele quis dizer. Pode ser que eu esteja pensando bobagem. Mas, de qualquer maneira, eu imagino que seja alguma coisa interessante, né? Esse cai dentro. Ai dentro ou cai dentro? Ai de dentro. Pior ainda. Piorou. Essa reforma eleitoral que nós acabamos de ver, certamente não vai estar nessa que nós poderemos dizer ai dentro ou cai dentro. Teria sido melhor, em alguns aspectos, ter caído fora.
embora tenha também aspectos positivos. Mas eu vou me ater especificamente ao título do nosso tema, do nosso painel, que é Direito Eleitoral e Participação Política. Vejam, direito eleitoral e participação política, começando pelo fim, pela política, no sentido de comparticipar de quê? Comparticipar da polis, né? Da sociedade, da nossa vida, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a política e a cultura política brasileira, ministra Luciana Loss, vai mudar, inclusive nesse aspecto feminino, quando as pessoas começarem a participar das reuniões de condomínio. Porque se as pessoas não se interessam sequer pelo jardim da casa delas, como está o seu condomínio, como estão as coisas, como é que elas vão se interessar pelo bairro, pela cidade, não é? Então, quando as pessoas acharem que a reunião para debater os problemas do condomínio é importante, talvez a mentalidade na política comece a mudar. Ora, a política, meus amigos, já dizia Aristóteles, é a nossa casa, né? A política é o nosso ethos, né? Nós não vivemos sem política. Quando eu ouço um juiz, como eu ouvi há pouco dizer, que não pode ter atuação política, eu fico surpreso, porque nós fazemos política o tempo todo. A política faz parte da nossa vida, da nossa ética. Por exemplo, a política da boa vizinhança, né? Isso é política. Agora, a política que nós queremos dizer aqui, a participação política, é a participação na polis, é a participação na sociedade, participação no sentido de comparticipar, no sentido de dividir, de estar presente, de contribuir, de colaborar, de se solidarizar com aquele tipo de vida. Ou seja, participação política é a vida na polis, no Estado, na nossa cidade. Existem inúmeras maneiras de se participar, embora nem todas elas nós tenhamos consciência. Vou citar apenas alguns exemplos. Por exemplo, forma de participação política, reuniões comunitárias, assembleia para votação de orçamento participativo, como acontece em algumas cidades, direito de petição, quando se exerce esse direito, direito de informação, sim, senhores, quando nós exercemos o nosso direito de informação, buscando uma informação, principalmente a respeito da nossa cidade, do nosso país, da nossa comunidade, isso também é uma forma de participação política, no sentido de se informar para melhor termos um juízo a respeito daquilo que está se fazendo, né, na política. Direito de liberdade de opinião e expressão, especialmente quando se manifestam críticas às políticas públicas e aos governantes. Divulgação de críticas ao governo e políticas públicas, manifestações públicas, por exemplo, caminhadas, carreatas, comícios, paneladas que desapareceram do cenário político brasileiro. Ora, as paneladas é uma forma de participação política, embora as panelas tenham desaparecido, apesar das barbaridades continuarem a serem praticadas. Então, quando se faz uma caminhada, uma carreata, um comício, uma panelada, uma manifestação pública, isso também é forma de manifestação política. Também temos manifestação política quando exercemos a cidadania passiva, ou seja, quando se candidata, né? Quando se candidata, e também quando se exerce a cidadania ativa, ou seja, quando se vota. Quando se exerce o mandato representativo, se faz política. Quando se exerce o poder do Estado, se participa da política. Quando se filia a um partido político, enfim, se faz participação política. Algumas dessas formas que eu mencionei, elas são objeto do direito eleitoral, porque o nosso título é Direito Eleitoral e Participação Política. Algumas delas são objeto do direito eleitoral, como, por exemplo, o direito
o exercício do direito de voto, né, o sufrágio. Algumas delas tangenciam o direito eleitoral, embora não seja objeto, tangenciam o direito eleitoral, como, por exemplo, algumas situações ligadas aos partidos políticos, né, tangenciam. Outras se distanciam, ou seja, não tem nada a ver com o direito eleitoral, tem a ver com outro ramo do direito, e nele é tratado. A participação política, evidentemente, ela está sujeita a algumas limitações, né? A participação política, ela não é absoluta, não é total, não é? Ela está sujeita, inclusive, a algumas limitações. Várias limitações, como, por exemplo, uma limitação decorrente do ambiente político, Um exemplo dessa limitação que eu chamo decorrente do ambiente político é, por exemplo, a participação política no âmbito de um estado de sítio, né? Onde o direito de reunião, por exemplo, o direito de realizar manifestações está ou fica cerceado nos termos lá do artigo 137 da nossa Constituição. Uma outra limitação, por exemplo, é uma limitação decorrente do ambiente cultural. Essa eu considero mais severa, a limitação à participação política decorrente do ambiente cultural. Um exemplo, o voto feminino. O voto feminino. Vejam, o primeiro voto feminino que nós tivemos no Brasil é atribuído a Celina Guimarães, moradora de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no final da década de 20. Embora haja registro de votos em décadas anteriores. Por exemplo, há registro de voto de mulheres no final do século XIX. A Constituição, a primeira Constituição republicana, não proibia o voto feminino, não proibia. A Lei Saraiva, de 1888, também não vedava o voto feminino. Então, por que as mulheres, ministra Luciana Lócio, não votavam? Porque havia uma limitação à participação política advinda da cultura. Ou seja, a cultura dos brasileiros não permitia aquele tipo de voto, né? Não permitiam, não entendiam que a mulher tivesse capacidade de realizar o voto. Uma outra situação, um outro exemplo, ligado a limitações decorrentes de valores da cultura reinantes, é a própria situação da candidatura feminina. Vejam, alguém aí sabe me dizer qual foi a primeira mulher eleita para um cargo público no Brasil? Alguém sabe dizer? Quem é essa mulher e onde que ela vivia e a que cargo ela concorreu? Ora, se vocês verificarem numa pesquisa certa, vão encontrar o nome de Luísa Alzira Soriano, numa cidade chamada Lages, no Rio Grande do Norte. Foi eleita prefeita dessa cidade no ano de 1928. Mas há registros de uma deputada federal, também no Rio Grande do Norte, professora, que se candidatou ao cargo de deputada federal no Rio Grande do Norte e, pasmem, foi eleita. Essa senhora foi eleita. Só que na República Velha havia um mecanismo chamado degola. O mecanismo da degola era o controle de mandatos exercido pelo parlamento, pela Câmara de Deputados. Ou seja, por esse mecanismo de degola, eles simplesmente substituíam ou não aceitavam aquela eleição e, portanto, substituíam por outro candidato. Essa senhora foi eleita no começo do século XX, no Rio Grande do Norte, mas, quando passou pela revisão da Câmara, né, o famigerado mecanismo de verificação de poderes, então vigente, né, que era um papel que hoje é realizado pela Justiça Eleitoral, quando passou por lá, eles não aceitaram aquela eleição
e simplesmente degolaram a professora, que foi eleita, né? Mas, enfim, não foi empossada no cargo. Um outro aspecto decorrente de limitações à participação política, esse também eu considero, Dr. Carlos Neves, muito relevante, que é a nossa herança cultural autoritária. Ela também exerce um papel extraordinariamente limitador à participação política, e não só das mulheres, mas de modo geral, em várias situações. Porque a herança cultural, ela acaba por moldar uma determinada visão do mundo. E essa visão do mundo, que a herança cultural molda, acaba por induzir determinados julgamentos, induzir a determinadas decisões, julgamentos e decisões estas que acabam por impor restrições, no mais das vezes, indevidas. Vamos dar aqui apenas um exemplo para mencionar uma situação como essa, que eu considero como sendo de herança cultural, ou seja, a visão de mundo que as pessoas têm acabam moldando a forma que elas têm de compreender e, portanto, de decidir as coisas. Vejam, recentemente, o que ocorreu a respeito do impulsionamento de conteúdos em redes sociais. Nos casos em que o artigo 36A da Lei das Eleições consideram como comunicação lícita. Vejam, muitos julgados consideraram ilícito haver o impulsionamento, embora o conteúdo impulsionado não fosse lícito, o que evidentemente é uma contradição. Ora, se o conteúdo impulsionado é lícito, poderia ser divulgado, por que não poderia ser impulsionado? Não é isso? Impulsionamento, todo mundo sabe, é aquele mecanismo, aquela estratégia, né, que tem em redes sociais como Facebook ou Instagram, em que o sujeito paga para que a mensagem dele apareça mais vezes, ou apareça de surpresa, né? A gente está assistindo, está vendo uma coisa, e de repente aparece uma mensagem na nossa frente, ou seja, é um mecanismo induzido, que induz aquilo, é um mecanismo pago. Vejam, o decisionismo judicial, de certa forma, especialmente de alguns tribunais, também contribui, moldado por essa herança cultural comunitária, contribui para isso, no sentido de se pretender algum protagonismo que, na verdade, não é da justiça, que, na verdade, é um protagonismo ou do próprio cidadão eleitor, ou dos partidos, ou dos candidatos. Um outro aspecto da herança cultural, que eu gostaria de mencionar, diz respeito à propaganda negativa, que muitas vezes, em razão da herança cultural, é compreendida como ilícita, mas que na verdade pode significar ou pode consubstanciar o direito de livre expressão das pessoas e também o direito à livre informação. Muitas vezes no âmbito da propaganda negativa, né, aquela que não fala bem do candidato, ou do partido, ou de uma determinada gestão pública, é no âmbito da propaganda negativa que se faz a crítica, que se exerce o direito de crítica, e que muitas vezes se expõe às pessoas aspectos negativos daquela gestão, ou mesmo daquele gestor. E, evidentemente, muitas das vezes, a propaganda negativa, ela acaba sendo não ligada a essa dimensão do direito de expressão e do direito à informação, acaba sendo mal interpretada e, portanto, ensejando alguma sanção imposta pela Justiça Eleitoral. Evidentemente, a crítica, ainda que contundente, faz parte do debate democrático. É claro que ela não pode resvalar para o crime, né? Para o crime de calúnia, por exemplo, mas a crítica em si, ainda que contundente, faz parte do debate. E vejam vocês como que essa herança cultural a que eu me refiro acaba sendo nefasta e acaba moldando não só o pensamento
do juiz, mas muitas vezes do próprio legislador. Se vocês verificarem a reforma eleitoral, especificamente no artigo 57C, parágrafo 3º, com a redação que foi colocada pela reforma eleitoral, vocês vão verificar o seguinte, que o impulsionamento nas redes sociais só pode ser contratado para realizar propaganda positiva, ou seja, para promover o candidato ou partido. O sujeito não pode, o candidato ou um partido, ele não pode contratar o impulsionamento para fazer uma crítica, por exemplo, a alguém, a determinado candidato ou a determinada gestão pública. Então vejam que esse tipo de visão só pode ser moldado por uma determinada forma de herança cultural. Temos também outras limitações da participação política, como, por exemplo, as decorrentes do modelo de processo eleitoral que se adota, ou, por exemplo, o processo eleitoral no sentido de regulamento das eleições, como, por exemplo, condições de elegibilidade. Vejam, a restrição imposta a analfabeto e deficientes. Uma ocasião, eu quis saber por que um analfabeto não podia votar, e por que o deficiente, aliás, por que o analfabeto não podia ser eleito, e por que o deficiente poderia. Muitas vezes, o sujeito é analfabeto, mas ele tem um conhecimento de mundo, ou uma formação, mas e o deficiente? Por exemplo, o deficiente visual. Você poderia ter como candidato e eleito um deficiente visual, mas o analfabeto não poderia se candidatar. São contradições que existem no direito eleitoral, evidentemente, que talvez, com a superação da herança cultural, talvez nós cheguemos, enfim, a superar. E, evidentemente, para finalizar, o financiamento da campanha, que é talvez um dos mais severos aspectos, que impõe limitações à participação política. Por quê? Porque, como dizem os americanos, money talks, ou seja, o dinheiro fala, o dinheiro, especialmente em campanhas políticas, o dinheiro fala e ele dá o seu recado. O dinheiro, especialmente em campanhas políticas, ele pode ser usado em duas dimensões. Numa dimensão instrumental, por exemplo, em que ele possibilita a ampliação do direito de expressão dos candidatos, porque o candidato que tem dinheiro consegue se expressar mais e melhor, e também ele atua também numa dimensão simbólica, ou seja, o sujeito que doa para uma causa, por exemplo, quer apoiar aquela causa, o sujeito que rasga o dinheiro está passando a mensagem de que não dá importância para o dinheiro. Mas não é nessa dimensão simbólica que o dinheiro entra nas campanhas eleitorais. Nas campanhas eleitorais, o dinheiro entra para falar, para se impor, para garrotear efetivamente os candidatos, para que no futuro, evidentemente, esses candidatos se mantenham coesos, nos interesses empresariais e dos financiadores. E notem que nessa parte de financiamento, a recente reforma eleitoral, ela se manteve coesa com a tradição brasileira de ofender o princípio da paridade de armas, Porque, vejam só, o autofinanciamento não tem limites. A lei andou bem quando estabeleceu limites de gasto para cada candidatura. Eu acho que foi um dos avanços mais significativos da norma. Ou seja, cada candidato tem um teto de gasto. O candidato, ele não pode gastar mais que aquilo. Agora, a lei manteve, ela mantém o limite de 10% da renda da pessoa para ela poder doar, mas ela não cria nenhuma barreira ou nenhum limite para o autofinanciamento. Então, nós temos, por exemplo, candidatos milionários, como, por exemplo, o João Dória, que poderá custear sozinho a sua campanha. Evidentemente, em desbalanceamento com aqueles candidatos que não têm a mesma força financeira dele. Outro dia eu estava vendo um debate em que uma pessoa queria fazer prevalecer nas eleições o direito à informação e o direito de expressão.
Mas eu disse a ela, falei, olha, os direitos eles têm que ser balanceados, porque se você faz prevalecer o direito à expressão ou à informação, você acaba ofendendo o direito à igualdade ou à paridade de armas na campanha eleitoral, que eu acho que tradicionalmente, pelo menos no papel, o direito eleitoral brasileiro procura resguardar. E quero deixar a mensagem de que nós continuamos acreditando e cultivando o jardim da nossa democracia, que um dia será maior e mais forte. Muito obrigado. Pela ditado da hora, vou passar o amigo aqui, Marcelo Kumaru, para suas observações. Grande amigo, conselheiro estadual, fazendo também o registro em nome dele, que é conselheiro estadual, mas aproveitar, Antônio Farias, está aqui, Antônio Faria Neto, conselheiro estadual, vai presidir a próxima mesa, em nome dele e de Marcelo Kumaru, saudar todos os conselheiros aqui presentes. Por favor, Marcelo Kumaru. Boa tarde a todos. Sendo bem breve, Carlinhos, pelo adianta da hora, mas eu não poderia deixar, primeiramente, de começar lhe agradecendo, primeiro, por ver minha cidade sediar um evento tão importante, não é? Um evento que realmente mobilizou muita gente, a classe jurídica, estudantes, e também pelo prestígio de me convidar para dividir esse espaço aqui, né? Com pessoas tão importantes que são referências, são referências na seara eleitoral para aqueles que militam, tanto como estudam e se interessam. O professor José Jário foi professor meu também na pós-graduação, na primeira turma, junto com o Delmiro, primeira turma de pós-graduação da escola, professor meu. Carlinhos foi meu professor também na escola. Delmiro, hoje colega de conselho, fomos também da escola, da primeira pós. Diana foi colega minha de comissão eleitoral da OAB Pernambuco, e ela esqueceu que nós dividimos já um trabalho eleitoral juntos na campanha de 2014 para governo do Estado, que está recordando, e a ministra, que vou até já começar a minha breve indagação sobre suas palavras, que aqui bem pontuou alguns incentivos inseridos na legislação eleitoral no tocante à participação feminina na política. Eu só levanto uma questão sobre essa questão da candidatura fraudulenta. Eu, quando poderia encerrar aqui esse debate sem fazer pontuar essa questão, no sentido que eu milito como advogado eleitoral há muitos anos, e a gente tem sentido que, na verdade, diante dessas últimas ações de candidaturas fraudulentas, e eu tenho participado, trabalho com registro de candidatura desde 2000, recém-formado, e nem sempre há uma má-fé por parte dos dirigentes partidários. Eu tenho clientes que são dirigentes partidários, mulheres e homens também, que, na verdade, chega o período de campanha. Primeiro, ministro, tem dificuldade de filiar mulheres. Cidades pequenas, as mulheres não têm interesse. O cenário, as limitações aqui postas por José Jairo, dificulta a filiação. Eu me deparei com clientes angustiados, implorando para filiadas serem candidatas, e um total desinteresse. Então, sem deixar de reconhecer que há realmente uma intenção de excluir mulheres por parte de alguns, mas também há uma dificuldade enorme dos dirigentes partidários hoje, pelo menos na região em que atuo como advogado, de conseguir que mulheres tenham interesse de se candidatar. Não sei se a cota de cadeiras poderia reverter esse cenário, mas o que eu enxergo é que nessas candidaturas hoje, para cumprir a obrigatoriedade dos 30%, nem sempre se completa com sentido de fraude. Às vezes, realmente, há uma dificuldade enorme. As mulheres não querem participar, não querem ser candidatas, e eu me deparo com isso a cada 2 anos em registro de candidatura, principalmente que eu trabalho mais em eleição municipal, há essa dificuldade. Então, levanta essa questão, porque tem que haver algo realmente que caracterize isso. A ministra quer responder, eu vou ter que entregar aqui, não posso negar. Um minuto. Essa é justamente a justificativa de inúmeros parlamentares com quem eu estive participando de debates no que toca à reforma política agora, na PEC 134. E eu lhe respondo de uma maneira muito segura e muito tranquila. Isso acontece porque os partidos não facultam. Antes, eles só chegam na hora do registro de candidatura. Cadê? Nós temos que dar 10 nomes. Meu Deus, não tem 3 mulheres. E agora? Os partidos saem atrás das mulheres naquele momento. E aí ninguém quer entrar. Ninguém quer entrar. Agora, se antes disso os partidos
incentivassem, dessem espaço às mulheres, a realidade seria outra, porque elas sabem que elas vão estar entrando ali apenas para tapar esse buraco. Essa é a realidade. Ou nós temos ou nós achamos que as mulheres brasileiras são diferentes de todas as mais mulheres do mundo. Porque eu estava aqui agora, inclusive mostrando um estudo para o desembargador Delmiro, lê do engano daqueles que dizem que a política de cotas é um absurdo, não existe em lugar nenhum do mundo. Falta de informação. Pelo contrário, existe em todas as democracias do mundo, nas maiores democracias. Estava mostrando aqui agora. Na Inglaterra, as cotas são voluntárias, de 40% a 50%. Os partidos voluntariamente registram de 40% a 50%. Na Alemanha, na Suécia, na Noruega, na Espanha, nas maiores democracias do mundo. Então, não me venham dizer, com todo respeito, que isso não existe, porque uma cota de 10% não é com política de cotas que nós iremos resolver o problema da representação feminina. É com política de cotas, sim. Foi assim no mundo inteiro, e no Brasil não vai ser diferente. Obrigada. Agradeço a todos que participaram desse debate. Dizer que a transformação é cultural e começa assim, debatendo, enfrentando as questões, mudando a vida das pessoas, o seio do partido político, incrementando mulheres dentro dos partidos para poder que assim tenhamos mais políticas públicas voltadas para as mulheres. Assim o direito eleitoral avança, a participação política e o Estado democrático de direito. Muito obrigado.